Sensibilidade, ó, é a mínima variação que a variável pode ter provocado alteração na indicação ou sinal de saída de um instrumento. Tá? Ó, é a mínima variação que a variável, que é a grandeza física, pode ter provocando alteração na indicação ou sinal de saída do instrumento. Então, vamos lá. Um instrumento com range é quase, sensibilidade, gente, é quase a mesma coisa que o erro. Que o erro não, que a zona morta. Só que a zona morta é o que não te interessa. A sensibilidade é dali para cima o que te interessa, né? Então aqui, ó, um instrumento com range de 0 a 500 graus Celsius, com sensibilidade de 0,05 graus Celsius, também é uma informação apresentada pelo fabricante, tá? Com sensibilidade de 0,05 graus Celsius, terá um valor de 0,05 graus Celsius, né? Você vai pegar vezes 500, resposta dividido por 100. Então aqui nessa equação aqui faltou 0,05 vezes 500, tá? Aqui, ó, 0,05% vai ser igual. Calcular 0,05 vezes 500 dividido por 100, que é o porcento, tá? Então ele vem para cá dividindo por cento. Agora sim, né? Agora sim, essa matemática aqui, ela tá certa. Tá, agora sim lá, tá? Não. Vibrou aqui, eu achei que fosse o grupo de vocês. É outro aluno. Agora sim, ó. 0,05 vezes 500 e dividido por 100, que é a porcentagem. 0,25 graus Celsius. Ou seja, aqui, ó, é a mínima variação que uma variável pode ter que vai provocar alteração. Então, zona morta, né, é dali para baixo, é o que você não usa. Sensibilidade é o que você usa. Ou seja, o meu instrumento, se eu tiver qualquer 0,25 graus de temperatura, ele já vai alterar a minha indicação, por exemplo. Esse instrumento aqui, ó, qualquer 0,04%, ele vai fazer 0,0... Não. Se for aplicar no instrumento ali de cima, 0,05 vezes 400, resultado dividido por 100. Nesse exemplo aqui, nesse carinha aqui de cima, que nós vamos usar já já, a sensibilidade dá 0,2. Então, a partir de 0,2 PSI, ele já faz alguma modificação aqui. O ponteiro já começa a mexer aqui de 0 até o primeiro tracinho. Ok? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo,
Se a sensibilidade for 0,05, né, então vai dar igual a 0,2, né, mais ou menos 0,2 PSI. Então, nesse carinha aqui de cima, a cada 0,2 PSI, esse ponteiro aqui ele já começa a marcar alguma coisa. Ok? Fiz isso aqui porque a gente vai usar daqui a pouco. Esterese de um instrumento ou de uma leitura ou indicação é o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor, tá? Em qualquer ponto na faixa de trabalho. É o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho, quando a variável percorre toda a escala no sentido ascendente ou descendente. Então, aqui está de temperatura. Vamos falar do nosso de pressão aqui. Ó. De 0 a 400. Tá? Um range de 0 a 400. Então, a minha esterese, ela pode ser o seguinte, é um valor de erro que se eu tiver aqui é o mesmo, 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 aqui é o mesmo, aqui é o mesmo. Ou seja, eu estou ascendente. E descendente, se eu voltar, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. Aquele erro estático, lembra? É a mesma coisa que esterese. É um erro admissível, tá? Deve-se destacar que a expressão zona morta está incluída dentro da esterese. Então, quando você fala de esterese, você está levando em conta a zona morta do instrumento. Ok? E também é baseado na porcentagem do span do instrumento. Tá? Assim como sensibilidade, assim como zona morta. Então, um exemplo. Num instrumento com range de menos 50 graus Celsius a 100 graus Celsius, né, sendo sua esterese de mais ou menos 0,3%, o erro será de 3%, ou seja, para mais ou para menos, né, do span dele. De menos 50 a 100, ou seja, 100 menos 50 graus Celsius. O span vai ser 150. Correto? 3% vai dar, do span vai dar 0,45 graus Celsius, para mais ou para menos. Então, o seu valor indicado seria num display como esse daqui, só que para temperatura, indo e vindo em qualquer ponto, o erro vai ser sempre o mesmo, a esterese vai ser sempre a mesma. Né? Quero saber qual é a esterese, se a esterese é baixa, se tem esterese, se tem quanto é, se é muito alta. Né? Você tem um dispositivo que a esterese é muito alta, ou seja, o erro é muito alto. O erro estático é muito alto. Né? Esterese é a mesma coisa que o erro estático. Né? Em qualquer ponto aqui, o meu erro vai ser igual, só que é com base no span. Tá? Alguém abriu o áudio aí, gente? Alguma dúvida? Ou foi alguém que entrou na sala? Acho que foi alguém que entrou na sala. Deve ter saído e voltado. Repetibilidade, né? É a máxima diferença entre as diversas medidas de um mesmo valor da variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação. Expressa-se em porcentagem do span do instrumento. Né? O termo repetibilidade não inclui o erro estático, não inclui esterese. Então, repetibilidade, gente, eu vou. Esse caso aqui em cima, ó. Esse caso aqui em cima. 50 PSI aqui, ó. Eu vou descer para 0 PSI, vou voltar em 50 PSI. 0 PSI, 50 PSI. 0 PSI, 50 PSI. Vou repetir várias vezes isso, né? Então, a máxima diferença entre essas medições, nunca bateu 50
PSI certo. Bateu sempre variando um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais. Então, a diferença dessas diferenças de medida é que a gente chama de repetibilidade. Qual o grau de repetibilidade no instrumento? Se eu repetir ele 10 vezes, ele vai me mostrar o mesmo valor, ou vai me mostrar valores diferentes, mas muito próximo do mesmo valor. Isso é repetibilidade, ok? E linearidade é o desvio máximo da indicação obtida, tornando como referência, né, a reta que une os pontos referentes ao menor valor da escala e o maior valor da escala. Tá? Então, linearidade, o quanto linear é o meu instrumento? Né? Então, se eu transformasse em um bar gráfico, né, colocar esse meu instrumento aí em cima, ó, de 0 a 400, o range dele. Então, de 0 a 400. O quanto linear é o meu instrumento? Né? Se eu botar 0, ele para em 0. Se eu botar em 50, ele para em 50. Se eu botar em 100... Repetibilidade é um caso só. Eu ficar repetindo num ponto só. Aí eu vou ter uma ideia da repetibilidade dele. Linearidade também está relacionada ao span, tá? Ao alcance do instrumento. Parei em 0. Parei no caso ali em 50. Parei em 100. Parei em 150. Parei em 200. Parei em 50. Parei em 300. Parei em 350. Parei em 400. Voltei nesses mesmos valores. Então apareceu ali ó, uma indicação, né, no visor ali, no mesmo valor, então eu digo que ele é um instrumento linear. Tá? É quando você percorre todos os pontos de 0% até o fundo da escala, até 100% da escala. Vai e volta, né? Bom, aqui está o nosso segundo trabalho. Tá? O primeiro trabalho é para a próxima segunda-feira. O trabalho 2... Oi. Voltei. Só uma pergunta. Um exemplo, quando um fiscal do PROCON ou da Agência Nacional de Petróleo ele vai fazer uma intervenção em um posto de gasolina, para verificar as condições de bomba e tudo mais, são essas técnicas que são utilizadas com essas bases de cálculos ou quais dessas aí que eles fazem as medições? Está incluída uma dessas? Então, porque é um instrumento, né? Perfeito. É um instrumento. Vamos lá. Eu não lembro de cabeça qual é o mínimo. Tá aí, eu vou trazer para as minhas aulas, vou tirar foto de uma bomba de combustível. O mínimo dele e o valor que ele... não é interessante. O mínimo e o máximo que ele indica. Nós sabemos que o indicador deles lá da bomba fica a 200, não é isso? 200 PSI, isso aí mesmo. Não chega a 250. Fica, o indicador dele, numa média dos postos, fica em torno de 200, correto? Eu não sei qual é o valor máximo dele. Mas se você pegar do valor mínimo ao valor... digamos que seja isso aqui, tá? Não sei. Digamos que seja isso aqui. O teu... Por um acaso, isso aqui é o teu exercício. Tá maior. Então, digamos que seja o manômetro do indicador lá a gente chama de bomba, né? Também chama de bomba erradamente. De gás, de GNV, né? Então ele tá lá. Eu acho que não é PSI não, tá? Eu acho que ele é em bar. A indicação dele. 200 bar, não é isso? Então a unidade de medida seria bar, ok? Então vamos lá. Então a bomba lá do GNV fica indicando geralmente 200. Então digamos que seja isso aqui, ó. Mínimo 0, máximo 400, tá? Digamos que seja isso aqui. Então, qual é o range do instrumento? Quando o caldo não é do PROCON, não, tá? É da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Né? Você pode até procurar o PROCON, mas o PROCON liga para a ANP, mas isso você mesmo pode fazer. Você pode ligar para a ANP, pega o telefone no site da ANP e liga, que funciona, porque eu faço isso. Tá? O fiscal da ANP vai chegar lá, ele vai ver qual é o range do instrumento. Opa, de 0 a 400. Bar, no caso, né? Nosso caso aqui é PSI. De 0 a 400 bar. Então o span desse instrumento aqui, ó, é 400 bar.
Aí vai verificar as outras bombas para saber se é o mesmo range e o mesmo span, né? Aí ele vai ver qual valor lido, 200 bar, né? Qual é, aí vai pegar ali no fabricante daquele instrumento ali, ele vai pegar qual é o valor de exatidão. Então já vai chegar um valor de exatidão, né? Então o fabricante aqui Brasil PSI, pronto. É o nome do fabricante do instrumento. Então o Brasil PSI para esse instrumento ele dá sempre uma exatidão de 2%, por exemplo. Aí tudo bem, deu uma exatidão de 2%. Aí ele tem esse recurso de calcular, né? Do valor lido, beleza. Então ele está me dando aqui, 200, mas se eu colocar, né, aquele bico, né, do GNV lá num aparelho com um manômetro padrão, ou seja, ele está calibrado, né? Ele está calibrado por um órgão que certifica ele, ou seja, ali tem que aparecer os 200 bar. Se não aparecer os 200 bar e no manômetro da bomba estiver aparecendo 200 bar, ele já fecha aquela bomba. Porque o manômetro padrão dele tem que indicar 200 bar, não está indicando 200 bar. E o manômetro da bomba está indicando 200 bar. Né? Por exemplo, o manômetro da bomba está indicando 200 bar. Aí jogou pro teu carro. Aí o teu manômetrozinho não indicou 200 bar, indicou 180 bar. Aí tu, opa, peraí. Algo de errado que pode não estar certo, né? Como é que no meu diz uma coisa e no teu diz outra? Mas de repente o seu manômetro está descalibrado. Por exemplo, o manômetro do gás do meu carro não está calibrado, então eu nem confio nele. Eu confio em quê? Eu confio na minha quilometragem rodada. Né? Agora, pelo manômetro, você consegue ter uma ideia se entrou muito ou se entrou pouco. Mas você não pode dizer fielmente, que você não sabe se aquele teu manômetrozinho barato, né, que é aquele manômetrozinho que fica no teu carro, que está numa temperatura absurda do motor, se ele vai estar indicando um valor real. Né? Então você não pode se basear muito pelo aquilo ali, não. Você pode ter mais ou menos uma ideia para saber se entrou ou se não entrou. Se o cara está te roubando. Agora, se aquilo ali é padrão, quem vai ter um padrão é um fiscal da ANP, por exemplo. Aí ele bota o manômetro padrão, injeta ali, opa, não está indicando 200 bar de pressão. Então, já fecha a bomba logo, de cara. Né? E vem um inspetor para poder ver quais são os outros problemas daquela bomba. Entendeu? Então, todos esses parâmetros que nós estamos vendo aqui, todas as terminologias, até linearidade, pode ser testada, né, não por um fiscal, né, mas por um, como é que é o nome? Perito. Então, o fiscal identificou que tem erro, ele já fecha a bomba, já manda um perito da Agência Nacional de Petróleo. Então, vai um perito lá, opa, de acordo com o teste disso que eu fiz, você está furtando gás é real, né, a denúncia. Então vai multar o estabelecimento, por aí vai. Né? Ou até tirar a capacidade, a licença de vender GNV, por exemplo. Tá? Agora sim, mas aí vai o dono do posto e molha a mão do fiscal da ANP. Então nem vai chegar um perito lá, né, da ANP. Aí é outro papo. Tá? Aí são outros 500. A gente está falando da parte técnica ali. Ok? Então, o seu trabalho para entregar no dia 22, seguindo os mesmos moldes, né, do primeiro trabalho, é você preencher isso aqui, com base nas terminologias trabalhadas, preenche aqui, range, span, zona morta, valor lido. Valor lido, galera, você tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Para você não botar valor errado, isso vai te fazer errar nos demais, na exatidão, por exemplo. Aqui é 0 PSI, aqui é 50 PSI. Né? Se você disser que cada traço são 10
PSI não dá 50. Ok? Então, 10, 20, 30, 40 PSI, tá vendo? Não daria 50. Então, o valor de cada traço aqui não são 10 PSI, ok? Então, você toma esse cuidado aqui, porque está apontando para esse traço aqui. Ó. Então, qual é a pressão que ele está indicando nesse momento, que ele está lendo nesse momento para você descrever. Ok, galera? Zona morta foi dada a porcentagem, né, para você calcular. E nessa apresentação tem como calcular, um exemplo calculando. O span, a gente deu uma atenção, a exatidão, a gente deu uma atenção bacana, e tem lá um exemplo específico de exatidão com base no span. Rangeabilidade, vimos hoje também, né, 10 para 1. Então, a rangeabilidade é com base no span, tá? Então, você precisa do valor do span para calcular a rangeabilidade. E sensibilidade também. Ok? Alguma dúvida, galera, em relação a esse novo trabalho aqui? Não? Então vamos passar aqui. Ó. Função de instrumentos. Eu ouvi um barulho de microfone, eu acho. Professor? Alguém pedindo um e-mail. Pedindo um e-mail. Cíntia perguntou se o material está no portal. Está no portal, sim. Inclusive os trabalhos separadamente. O e-mail. Eu tinha passado o e-mail no grupo. Como é que eu estou escrevendo de novo o e-mail aqui que pediu? Ô, Brian. Sim. Esse material de PowerPoint que você tem apresentado nas aulas, você também vai disponibilizar ele no Sigu ou tá só o material em Word no Sigu? Já está no Sigu. Tanto da aula passada quanto da aula de hoje aqui. Beleza. E os dois trabalhos. Ok? Beleza. Você vai botar esse slide do trabalho no grupo? Eu coloquei no Sigu. Acabei de responder aqui. O trabalho tem no Sigu. Ah, tá. Mas não vai botar no grupo no WhatsApp, não, né? Não sei. Você não tem acesso ao Sigu? Tenho sim. Só por curiosidade. Então, beleza. Tá, beleza, pessoal. Se alguém não tiver acesso ao Sigu, aí eu boto também. Mas é bom a gente estar usando a plataforma lá. Tá todos os materiais, a hora que você quiser buscar, você busca lá. Ok? Hein, Brian? Oi. Deixa eu te falar outra coisa. Eu acho que você vai começar outro assunto aí. São 7h40 já. Na aula passada, eu tive que sair correndo dessa aula aqui. Não consegui fazer nada. Quando eu entrei na outra sala, da outra aula já estava começando. Será que você não podia encerrar um pouquinho antes? Não, eu vou dar encerrar tempo antes. da gente poder entrar para outra aula? Aqui é rápido. Beleza. Eu vou encerrar antes. Aqui é rápido. Eu já me situei com o horário aqui. Qual é a data mesmo de entrega? 22? Isso. Está disponível para você lá. Bom, função do instrumento, a gente já vem falando, por isso que vai ser rápido, tá? Então aqui, ó, podemos denominar os instrumentos e dispositivos utilizados na instrumentação de acordo com a função que cada um desempenha. Exemplo, os tipos de indicadores, ó, tá vendo? Indicador analógico, indicador digital, tá? Então, eles servem para mostrar numeralmente o valor da tua grandeza física que está sendo medida ou que está sendo indicada. Registradores, né? Você tem registrador analógico, você tem registrador digital. Os registradores digitais também podem ser conectados a computadores e registrar com forma de gráfico, tá? Em um programa específico você registra gráfico. Por exemplo, quem aprendeu a trabalhar lá automação comigo, né, programou CLP, o PLC, você pode buscar um bloco chamado de registrador e ele fica eletronicamente, ou seja, o módulo controle lógico programável também faz a função de registrador, tá? Mas ele pode registrar analogicamente, como um desses exemplos aqui. Transmissor que a gente tanto fala, né, é esse instrumento aqui, ó. Você pode mudar o tipo de medição que ele faz,
né, e como ele vai responder. Se vai ser pneumático, de 3 a 15 PSI, ou se vai ser eletrônico, de 1 a 5 volts, de 4 a 20 mA, por exemplo. Quando tem um instrumento e está acoplado dessa forma aqui, ó, significa que ele está acoplado ao sensor. Então, por essas tubulações aqui, ele vai detectar a grandeza, né, a pressão, por exemplo, de coluna de líquido, por exemplo, e vai converter, e vai transmitir eletricamente, ó, cabo elétrico que sai por aqui, ó, vai transmitir eletricamente essa variação da grandeza física. Tá? Transdutor, todo transmissor é um transdutor, ok? Mas você pode ter também transdutores específicos, tá? Para converter uma grandeza física em outra grandeza física. Controlador. Temos tipo de controlador dedicado, ó, tá vendo? Ou analógico, controlador dedicado, ou você pode ter um controlador lógico programável, que são os PLCs que na aula de automação nós programamos. Esse aqui é o clássico CD600, por exemplo, o controlador CD600. Elemento final de controle é a válvula, né? Então, as válvulas têm esse formato aqui, ó, tá vendo? Então, eletricamente ou pneumaticamente, você controla a ação de abertura ou fechamento dessas válvulas. Então, aqui está um exemplo. Funções de instrumentos. Então, aqui eu tenho uma válvulazinha manual que eu só fecho ela quando eu tenho que fazer manutenção nessa linha. Ok? Então, o fluido do processo está passando aqui. Então, ele tem que ser medido, ó, e transmitido. Então, transmissor de pressão. Ele vai medir pressão e vai transmitir eletricamente com o sinal eletrônico de 4 a 20 mA. Esse carinha aqui, ó, é o nosso controlador e transdutor, né, de corrente para... Não, transdutor corrente para pressão é esse aqui, ó, tá? É esse aqui. Esse aqui é o controlador, né? Então, o controlador, ele pega o sinal na entrada de 4 a 20 mA e envia o sinal de 4 a 20 mA também, na saída. Porém, o transdutor, que é um conversor corrente para pressão, ó, e para P, ele vai pegar de 4 a 20 mA e vai converter para 3 a 15 PSI, onde 3 PSI vale proporcionalmente 4 mA, 15 PSI vale proporcionalmente 20 mA, né, para poder abrir e fechar essa válvula. Então aqui está um exemplo, ó, de função de instrumento. Cada instrumento, ó, né, faz a respectiva função, converte o que é programado, o que não é programado, para fazer um controle de abertura e fechamento de válvula. Olha que coisa interessante também. Lá o que nós vimos de algoritmo de controle, malha de controle fechada, está aqui um exemplo funcional. Tem o sensor, né? Ele vai, no controlador tem um set point, qual é o valor desejado, você seta no controlador, né, por meio externo, por exemplo. Então o sensor detecta, faz a diferença, emite para o conversor, né, o sinal de erro, né, a correção, variável manipulada, e vai controlar a abertura e fechamento da válvula para manipular a pressão no sistema, por exemplo. Então, PV é pressão, né? Processo é isso aqui tudo. O processo está aqui, ó, fluido do processo. Né? PV, pressão, medir pressão, converteu para corrente. O controlador viu o sinal de erro em corrente mesmo, ele vai manipular de 4 a 20 mA, convertidos para de 3 a PSI, abertura e fechamento da válvula. Então ele está manipulando a válvula, a abertura e fechamento da válvula, que vai mudar a característica do fluxo do processo. Aí vai medir de novo, né, e é um ciclo de malha fechada. Então aquele algoritmo de controle aplica aqui, por exemplo.